Fala galera, beleza? Bem-vindos ao In-Ear Brasil, o seu site independente de reviews técnicas de fones In-Ear abaixo de US$ 100 para monitoramento de palco, estúdio e operação musical e também música de qualidade. Hoje nós vamos fazer o review aqui de um fone bem falado até, que é o KZ ZEX Pro, KZ ZEX Pro. Ele é um upgrade do KZ-Zex, que eu não vou fazer o review do KZ-Zex. O KZ-Zex ele não atingiu os meus mínimos de pré-requisitos para considerá-lo um fone de monitoria, mas o Zex Pro sim conseguiu atingir os mínimos para ser testado. Vamos ver como é que vai ser o review dele aqui, né. O Zex Pro ele é um upgrade do Zex, eh, ele vem naquela tentativa da KZ de desfazer a assinatura KZ dos Axe, aquela energia demais nas altas, tentar fazer fones mais equilibrados. E o KZ Zex Pro veio nessa onda. Ele é uma parceria da KZ com o Crinacle, que é talvez o reviewer de fones para alta definição, para pessoal que gosta de música hi-fi mais respeitado no mundo. Ele mora em Singapura, tem um database enorme de testes e análises. E a KZ fez uma parceria com o Crinacle para o Crinacle fazer o tuning, a afinação desse fone. Eh, não foi uma afinação voltada para palco, foi uma afinação voltada para quem gosta de ouvir música de qualidade, de alta definição, né, e quem gosta de um som mais neutro. Mas vamos ver o resultado dele. O É um fone de 20 a 40 mil hertz, impedância de 23 ohms e sensibilidade de 111 dB. É um fone muito tranquilo de você escutar música no volume que você quer, requer um certo cuidado, né. Ele tem um driver dinâmico, desculpa, ele tem um driver duplo magnético dinâmico e o famoso 30095. São 2 drivers só, um driver duplo, pode ser considerado 2, e um 30095. A Casio saiu um pouco do padrão dela desses 30095. E geralmente nos Axe, nos SN, nos NA, em outros modelos, ela bota o 30095, que é o driver de armadura balanceado, bem perto da saída da da ponteira ali. Nesse não, ele vem já um pouco mais separado, né, ele vem um pouco fora da ponteira, colocado de lado. Mas é um fone bem bonito, é um fone pequeno, né, fácil de você colocar no ouvido, de metal. Muito bonito e muito confortável, não tem problema nenhum com o conforto. Ele é até um pouco menor, eu acho, que o Zax, né. O Ele é o mesmo, exatamente o mesmo, você vai encontrar o KZ versus Crinacle CRN, o KZ CRN, exatamente o mesmo. O CRN ele tem o símbolo do Crinacle, que foi o cara que fez o tuning desses 2, mas ele é exatamente o mesmo, fone. Tem ponteira de metal, uma boa restrição ali no coisa, mas é esse fonezinho aqui, ele é bem bonito, tá. E bem pequeno, bem confortável, muito confortável no ouvido, né. Ele vem na caixa padrão da Caseira, ele não é considerado de linha, vem com o cabo padrão também e as ponteirinhas de borracha da Caseira, famosas, né. E já tem um outro vídeo aqui dizendo como é que você faz o ajuste, até dá para ter até uma certa um controle de afinação dependendo da borrachinha que você bota, né. Então, vamos dar uma olhada no que a KZ tentou fazer com o ZX Pro. Vamos dar uma olhada na curva dele, como é que foi a medição. Ele ainda tem a assinatura KZ, né, ali o baixo forte, um V bem pronunciado aqui contra a nossa curva de análise aqui da Inir Brasil, que é uma Harman domesticada. O Ele ainda tem um bastante subgrave, bastante baixo grave, um bom ainda
médio grave, médios e médias altas bem pronunciado, com sem muito exagero. E a diferença dele do Zax é ali na não tem aquela estridência do Zax. O que que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu ser um fone equilibrado. Dá para você dizer que o KZ-ZX Pro, ele é um fone equilibrado, coisa que o Zax não é. O Zax é um fone que tem uma tendência mais para alta. O ZX Pro não, ele é um fone equilibrado. Ele tem um equilíbrio ali entre as altas e as baixas. Ele não tem nenhum desbalanceio nesse ponto, né? Mas nessa tentativa da KZ um pouco de abandonar essa assinatura KZ para domar um pouco os seus fones, com o Crinoco ele baixou a alta está lá, tem extensão, tem, mas não tem tanta presença e ela não é tão forte quanto a do Zax. Lembra que a assinatura KZ, ela precisa da alta ali para compensar aquele excesso de baixo ali e meio grave ali que embola o som. Então, tirando isso, o que que a Kase conseguiu fazer? Ela conseguiu balancear, mas ela perdeu um pouco a definição, porque o som ele é um pouco embolado ainda nos X Pro. Ele é um som equilibrado, porém embolado, né? Então, ele perde muito no fator de definição dos instrumentos, que é um dos 4 fatores que a gente analisa aqui para fone de monitoria, que é definição, balanço, eh, fidelidade de timbre e tuning, né? Tuning e extensão. Então ele perde um pouco a definição dos instrumentos, mas ele tem um balanço bom. Eu não diria que é um fone recomendável, não recomendo, até porque ele é um fone caro. Ele não é um dos fones mais baratos ali de 10, $20. Você vai encontrar ele por acho que 40, $50. Ele não é um fone barato, né? Então ele não é um fone recomendável exatamente por essa perda da definição, da separação dos instrumentos ali, quando a KZ estava tentando eh, abandonar um pouco das linhas dela. O Zax consegue isso com a estridência alta, com os 8 drivers por lado. Esse aqui só tem 2 ou 3. Se você encarar o driver duplo dinâmico como 2, ele vai ter só 3, uma armadura balanceada só, então ele não consegue te dar essa definição de todos os instrumentos. Fica um som eh, um pouco embolado ali no meio, não tem aquela definição perfeita. Apesar de ser um fone balanceado, até mais balanceado do que o Zax. Só para ter uma noção, vamos comparar aqui com o Zax. Você vê que ele tem até uma mais extensão de grave que o Zax. A KZ tentou corrigir isso que a falta de baixo que o pessoal reclama do Zax, ela corrigiu e é efetiva, ela tem essa correção, ela tem mais baixo que o Zax. É um fone mais equilibrado, mas aquela falta ali nas altas, na brilhança, na presença, não conseguem, aquela diminuição ali na brilhança, na presença das altas, não consegue sobrepor a embolação que tem o grave e o médio grave ali, entendeu? Por isso que ele perde essa resolução. O Zax ele é um fone energético, ele é um fone mais voltado para as altas, mais estridente ali, não é tão balanceado quanto esse, mas ele ganha muito em separação dos instrumentos. É um fone que você escuta tudo. É um fone bom para monitoria. Os X Pro não. Então tá aí a review dos X Pro. É um fone de qualidade, é um fone bom, é um fone legal de se ouvir, mas não é no meu gosto para monitoria, muito menos, e também não é no meu gosto para escutar música, apesar de ser um fone de boa qualidade, tá ok? Um abraço aí, fiquem com Deus.